Bom dia a todas e todos. É um prazer imenso estar aqui hoje com vocês. Muito obrigada, Vera, pelo convite. Agradeço à Secretaria Municipal de Educação, né, seu nome, o nome do Núcleo Étnico-Racial. Um momento muito importante, né, em que o núcleo se propõe a discutir a coexistência, e eu acrescento a questão da resistência. Né? Acho que estamos resistindo bravamente nas nossas escolas, discutindo cultura de paz, interculturalidade e o acolhimento aos imigrantes. Bom, quero contar para vocês um pouco, então, onde é Perus, né? Nem todo mundo conhece, às vezes as pessoas falam, Perus, ali na outra cidade. Né? Não, Perus ainda é o município de São Paulo. Se a gente olhar lá esse mapa com a cabeça do cachorro, é o cantinho lá esquerdo, né? Bem na saída da cidade, o último distrito ali saindo em direção a Jundiaí, então, na região noroeste, e a gente percebeu que existia uma grande demanda para a questão da completar a escolarização dos adultos e dos jovens. E o Seja Perus, então, foi inaugurado em fevereiro de 2016, um dos Sejas mais novos da cidade, e, rapidamente, a gente foi entendendo que essa demanda era real e que a gente precisava mesmo garantir o direito à escolarização de quem não tinha conseguido concluir na chamada idade certa. Mas lá também, na região noroeste, lá em Perus, a gente tem um movimento migratório intenso, interno e externo, né? E a gente descobriu, com a escola, na verdade, com a procura pela escola, que existe uma comunidade de haitianos muito grande, num pedaço lá do bairro que se chama Recanto dos Humildes, para quem conhece lá Perus. Os haitianos, então, foram chegando à nossa escola, procurando, claro, a demanda deles não era por uma escolarização no sentido de reparação, dessa garantia de direitos que os brasileiros vão para concluir o ensino fundamental, porque eles são, na maior parte, quase a totalidade, bastante escolarizados, e, quando eu digo bastante escolarizados, muitos têm nível superior, inclusive, mas a demanda linguística, né, como a colega acabou de dizer. Né? Então, para procurar trabalho, para me encaixar no mercado de trabalho brasileiro, eles precisam falar português, claro. E eles falam francês, falam crioulo, que é a língua local, falam, muitas vezes, espanhol, por conta da vizinha República Dominicana, falam um pouco de inglês. Então, eles são multilingües, né? E estranham bastante o fato da gente ser monolíngue. Eu falo, a gente fala português, mas mais ou menos também. Né? Então, a gente não sabe falar outras línguas. Quando ele chega, mas você não fala em outra língua? Não, a gente não fala, né? Em outra língua. O Google ajuda, o Google Tradutor ajuda. Mas eles começaram a procurar, então, a matrícula com a gente para estudar português. Mas a gente tem ensino fundamental, não aulas de português especificamente, mas as aulas de língua portuguesa dentro do currículo de ensino fundamental. E aí, então, eu vou dizer para vocês que a nossa escola teve que se modificar, né, teve que aprender para acolher esse grupo de pessoas que chegavam à comunidade e que tinham o direito de estudar, e que têm o direito de estudar, como qualquer brasileiro, né, garantido o direito do imigrante ao estudo, e mesmo que ele já tenha tido uma escolarização pregressa, pelo fato de precisar da língua, né, e das políticas públicas que vêm junto com a gente, né, o acesso à comida, o acesso a possibilidade de ir e vir, né, do passe escolar, etc., a gente precisou recebê-los e pensar num novo currículo. Né? Então, a gente integrou aí a escola e o território nas suas demandas locais. Antes de falar disso, deixa eu contar mais um pouquinho, que a chegada foi lenta. Né? No primeiro momento, em 2016, a gente tinha 20, 40, 60 haitianos que nos procuravam. E hoje a nossa escola conta com 1.430 pessoas matriculadas, entre jovens e adultos, quase 500 delas são haitianos. Ou seja, um terço da escola é imigrante. Né? Hoje a gente também tem 3 alunos bolivianos, então é um outro movimento migratório que tem chegado lá em Perus, mas realmente a gente teve que se repensar. A gente tinha 2 professoras que falavam um pouco de francês, para poder fazer essa interlocução inicial, e tínhamos também uma ATE, uma pessoa que trabalhava na secretaria, que falava bem o inglês, e que se dispôs, no primeiro momento, lá em 2016, a fazer encontros sistemáticos só com os haitianos para ensinar
a língua portuguesa tendo como interlocução o inglês, que eles falavam um pouco. Então, no primeiro momento, a gente teve à noite, em 2016, uma turma de alunos haitianos para aulas de língua portuguesa, com essa disponibilidade dessa nossa TE de ensiná-los, né, português. E depois a gente entendeu, em 2017, que a gente precisaria adaptar a escola inteira, porque de 40 eram 80, de 80 eram 120, e em progressão geométrica eles vinham se matriculando, e não adiantava mais a gente ter só uma aula, só voluntários, né? A gente precisava pensar nisso em termos curriculares. Então, nós matriculamos todos, claro, todos que procuraram, porque é um direito, e fomos pensando em como a gente adaptaria esse currículo para recebê-los. Aulas de língua portuguesa os interessam, mas todas as aulas são dadas em língua portuguesa, porque nós estamos numa escola no Brasil. Então, as aulas de história também os interessam muito, as aulas de ciências, as aulas de geografia, né, porque aprende muito sobre o Brasil, e isso sendo falado em língua portuguesa. E todos os professores, gente, eu estou aqui, nesse momento, estou coordenadora geral do Seja Perus, né, que é o cargo de direção. Na verdade, eu sou coordenadora pedagógica de um SEI, o SEI Vila Atlântica, né, estou emprestada lá, designada para o Seja Perus. Mas a gente não é um trabalho da direção isso, né? O meu trabalho lá era operacional, é poder dar as condições de recebê-los, de pensar nessa matrícula, de pensar junto com os professores, mas o trabalho é de todo mundo, né? Então, estou representando aqui toda a minha equipe, a equipe de professores que tão bem acolheu, a equipe de ATE, a equipe da cozinha, que foi nos ajudando a pensar, a equipe da limpeza, todo mundo, a escola se modifica como um todo para poder acolher essa necessidade. E uma professora em especial, que é a professora de língua portuguesa, a professora Cristiane, num determinado dia me disse assim, um determinado dia não, era um domingo, né? Na verdade, pelo WhatsApp, domingo o dia inteiro nós conversamos sobre isso, que a gente trabalha sem parar, né? Ela me dizia assim, eu estou muito incomodada, porque apesar de eles estarem chegando, apesar de eles estarem na nossa sala, nas nossas salas, eles estão na escola, mas ainda não há uma integração com os brasileiros. Então, o que a gente percebia? A gente percebia muitos haitianos no horário do jantar, por exemplo, no horário do almoço, só numa mesa com haitianos, senão conversando com os brasileiros. Ou os corredores da escola, né? Sempre o grupo de haitianos e o grupo de brasileiros. E o nosso receio, claro, era da questão da xenofobia, do racismo, que é tão presente nas relações no Brasil, infelizmente, e que eles pouco transitam sobre isso, porque a gente está falando de um país negro, um país que fez sua própria abolição, um país que expulsou o colonizador, um país de resistência, e chegar ao Brasil com esse grau de racismo institucional que a gente tem, das relações, né, raciais que são tão complicadas, foi uma coisa que a gente também precisou discutir com eles, né? Discutimos muito sobre isso. Olha, muitas vezes você não pensa que você está sendo tratado assim porque você é imigrante, né? Tem um limiar entre a xenofobia e o racismo. É também porque você é um imigrante negro, porque se você fosse um imigrante italiano, talvez não te tratassem dessa maneira. E eles traziam muitos relatos para a gente de situações racistas que viveram, né? E, infelizmente, a gente morrendo de vergonha, né, desse país ter avançado tão pouco nessa discussão. Mas a nossa escola tinha que avançar, porque nós nos propusemos a recebê-los, então a gente tinha que fazer isso de maneira muito integrada. E também ensinando aos brasileiros, né, essas questões da nossa história, da nossa colonização, e o quanto era importante garantir os direitos de todos, deles e dos imigrantes. Então, nessa conversa toda, eu disse para essa professora, eu acho que uma maneira de integrá-los é fazer uma festa. Acho que a hora que a gente festeja, né, isso é muito da nossa cultura e da cultura latina como um todo, caribenha, a hora que a gente faz uma festa, a gente pode conhecer o outro. E fizemos essa proposta, então, para os haitianos, deles organizarem uma festa haitiana no Seja, para que a gente pudesse conhecer as músicas, a cultura, todo o ritual, né, da festa. E festa para os haitianos, a gente viu que era muito diferente do que os brasileiros imaginavam. Eles são muito mais organizados que a gente. Fizeram várias comissões para constituir a festa. Foram 2 meses de planejamento. Então, tinha comissão de comidas, tinha comissão de danças e músicas, tinha comissão de cerimonial. E eu recebia todo mundo lá na sala, ou seja, ainda nesse momento não tinha nem recebido os computadores. Então, a gente precisava virar lá o computador da direção e vamos lá para o Google
Google, né, para poder fazer aquela lista de comidas com palavras metade em português, metade em francês, metade em crioulo, e vamos traduzir isso aqui, vamos ver se a gente tem todos esses ingredientes. Enfim, a festa foi um jeito da gente integrar, né? E aí fizemos a festa, então, em junho de 2017, percebemos que a distância entre estudantes brasileiros e haitianos não era apenas linguística, que a gente precisava garantir um contato real entre esses povos, né? E aí a gente foi entendendo, então, que todos os estudantes precisavam protagonizar propostas, né, de pesquisa e etc. O nosso currículo se transformou. Se, num primeiro momento, a gente acolheu os haitianos e começou a ensinar um pouco a história do Brasil, a geografia do Brasil, a gente também precisava estudar o Haiti, também precisava entender os movimentos tão importantes que eles fizeram. Também estudamos a história da bandeira haitiana, né, a história da Revolução Haitiana, e eles eram os informantes, né? Eles que foram nos contando um pouco. Agora, muitos deles já falam português muito bem, né? Nesse momento, eles aprendem, na verdade, gente. Quem fala mais do que uma língua, vocês sabem, tem muita facilidade, né? Então, eles aprendem muito rápido a falar português. 2, 3 meses, eles falam como a gente, né? Já se comunicam muito bem. E aí, então, essa readequação curricular, uma escola que se aprendeu, né? Que se disponibilizou a aprender com o outro, com o diferente, com o imigrante, uniu questões linguísticas, artísticas, geográficas, históricas, bem como ações de caráter social, trazendo as discussões mais relevantes aí, xenofobia, racismo e demais desigualdades, porque eles entenderam, então, que aqui não é brinquedo, não, né? Que aqui a gente tem que lutar muito pelos nossos direitos, principalmente no que tange ao combate ao racismo. Aqui são algumas imagens da produção da festa, né? Foram todo mundo para a cozinha, foram os cheiros, né? Os aromas, os ingredientes, né? Às vezes feitos com coisas que pareciam coisas brasileiras, como arroz e feijão, mas preparadas de uma maneira muito diferente. A escola pôde viver isso uma semana, nessa preparação da festa, das comidas, né? Na integração aí com as nossas merendeiras, que iam aprendendo as palavras em crioulo para a comida. Aqui foi uma mesa de frutas que um estudante brasileiro quis homenagear os haitianos, né, e preparou isso, essa lindeza aí de presente, né, para eles durante a festa. Aqui uma porta-bandeira, uma aluna nossa do 4º módulo, que era a porta-bandeira aqui brasileira, né, de uma escola de samba perto ali de Perus, que se predispôs a dançar na festa como porta-bandeira com a bandeira haitiana, que é tão importante, né? Nesse momento ela está aí apresentando, junto com os haitianos, a bandeira. Foi uma festa muito bonita, foi uma festa que envolveu praticamente 500 pessoas, né? E a integração aí dos dois povos. Eu fui agraciada, né, como representante da escola, na direção, com a bandeira haitiana bordada à mão. Eles cantaram o hino do Haiti. Aqui em cima os meninos estão fazendo um teatro, ali naquela primeira foto, né, de azul e vermelho, um teatro em crioulo. E isso foi muito interessante, porque trouxe para os brasileiros, então, que estavam na festa, esse incômodo, né, de como estou num outro lugar, ouvindo uma língua que não é minha. A festa foi muito bonita, né, e a preparação também. Então, aqui são as aulas, né, traduzindo as músicas, né, pensando em português e em crioulo. Aqui, uns jogos de integração, brasileiros e haitianos. Aqui o sarau trilingüe, português, crioulo e francês. Enfim, a gente tinha muitas ações no cotidiano da escola, e a escola se modificou a partir dessa necessidade recebida. Eu vou, já que a gente tem um tempinho, eu vou mostrar para vocês, rapidinho aqui, depois eu volto para contar desse ano, né, que isso foi do ano passado. Eu vou mostrar para vocês aqui o vídeo que a gente acabou sendo contemplado no Prêmio Territórios Educativos do Instituto Tomiotaki, e o Tomiotaki, como consequência desse prêmio, nos produziu esse vídeo curtinho aqui, que fala um pouco da festa, para vocês conhecerem. Imagina o susto, né, de ver duas pessoas que estão numa aula de português e não falam português. Mas esses dois alunos
trouxeram mais 4, que trouxeram mais 6. E eles foram se multiplicando. E aí passa de 60 alunos hoje. Não tem como ficar indiferente àquilo que é humano. Eles chegaram, pensei, e agora? Os haitianos, eles vieram para o Brasil, são migrantes, né? Muita gente confunde com refugiados, eles não são refugiados, eles são migrantes. Estão aqui por uma empatia com o Brasil, na maioria das vezes, e eles têm uma demanda da linguagem para emprego. A língua, ela é um facilitador, mas ela é um dificultador à medida que você não a domina. Então eles precisam de coisas práticas para poder se comunicar no dia a dia, pegar o ônibus, ir no supermercado. A primeira coisa que surgiu nessa readequação curricular eles precisam estar em contato com os brasileiros. Eles ficavam muito fechados em grupos de haitianos. Mas como você tem a barreira linguística? Vamos fazer uma festa, né? Esse pode ser o ponto de partida dessa integração que a gente tanto deseja. Porque nada é melhor do que comida e festa para aproximar as pessoas. Foram 2 festas esse ano. Uma festa da cultura haitiana, um jantar dançante, como eles chamaram, e a segunda festa da cultura brasileira, onde os alunos puderam assistir danças de maracatu, ciranda, participaram da ciranda. Então, quando a gente produziu a festa haitiana, eles proporcionaram para a gente todo o conhecimento da história do Haiti, das danças, aquela parte histórica. A festa foi linda, a festa foi incrível, a festa foi um momento inacreditável que seja. Os brasileiros, nós todos, né, brasileiros, tanto professores, quanto alunos, quanto funcionários, quanto pessoas da comunidade, deslumbrados pelo que era aquele movimento da festa, né, a musicalidade, os aromas, né. No ano 2010, tinha um terremoto lá, quebrar quase tudo. E tem bastante gente que tem conhecimento e não tem muitos trabalhos. Por isso, muitas de nós saiu para buscar uma vida melhor. Todo mundo fala complicado porque português é mais difícil. Mas nós, como nós estamos aqui, precisamos para falar, nós precisamos para conversar, porque nós já estamos no Brasil, não tem jeito, tem que aprender, né? Mas português é muito difícil. Escola dá oportunidade para nós, na escola do Perus, nós começamos a aprender um pouco agora. Nós, os alunos haitianos, é muito felizes por causa da escola daqui que aceita nós haitianos, para ensinar português. Porque quando eu cheguei aqui, em 2015, não achei nenhuma escola. Eu muito gosto de São Paulo. Eu nem quero trocar São Paulo por nenhuma cidade. Foi a quebra de fronteiras, né? A gente receber os estrangeiros, a gente entender que eles são parte do nosso país, que eles têm que ser acolhidos, que eles têm os mesmos direitos que os nossos estudantes brasileiros e que a gente tem muito a aprender com o outro. A presença dos haitianos aqui, acho que transformou inclusive a percepção dos alunos brasileiros sobre essa questão migratória, os que vêm de fora do nosso país e até mesmo essa questão dessa migração interna que a gente tem no país, né? É entender que imigrar é um direito humano e que de uma forma ou outra nós somos todos imigrantes. É entender que a gente tem mais coisa que nos une do que nos distancia. Que a língua é apenas um detalhe. Ela é só um detalhe.
Obrigada, gente. É um trabalho de um grupo, né? Eu só estou aqui representando o grupo, de um grupo que se movimenta constantemente, que se inquieta. E percebemos, então, que, nesse primeiro momento, a gente tinha feito essa festa haitiana, no primeiro semestre de 2017, e uma festa brasileira, ao final do ano, uma festa da cultura brasileira, para poder apresentar as danças brasileiras, né? A mesma coisa, a comida brasileira. E, nesse ano, a gente já deu um passo diferente, né? Dia 20 de outubro, a gente fez a Festa da Cultura Brasileira e Haitiana, né? Em nome dessa integração que já está acontecendo, então, né, a gente conseguiu fazer um cardápio misto, né, um cardápio que incluía o baião de dois e o fritai, a comida brasileira típica que os nossos estudantes migrantes, né, porque a maioria é migrante, quis fazer. E propusemos a dança do forró e do compá, que é a dança haitiana. E aí a nossa festa foi também bastante bonita na semana retrasada, né, no sábado retrasado. A gente já fez uma cozinha integrada, como vocês podem ver aqui, os alunos haitianos e os alunos brasileiros cozinhando, discutindo esse cardápio. A comida estava lá nos balcões, né? A amostra do fritai, por exemplo, com as bandeirinhas haitianas, tinha do baião, também para os haitianos conhecerem e degustarem, né? O forrozinho aqui, com o nosso ex-aluno mais idoso, de 80 e poucos anos, dançando a noite inteira. A gente levou um trio, e a dança haitiana também. Então, uma escola que aprende, que se transforma e que acredita que migrar é um direito humano, e, por isso, a gente precisa estar lá para garantir esses direitos a todos. Obrigada.